Olha no painel novamente, 200 metros, vai dar tempo, eu acho que eu vou conseguir segurar, ele ainda está 4 segundos. Subo uma marcha, 27, tento forçar ainda mais, volto para os 400 watts. Olho no painel, ele está a 1 segundo, faltando 0 metros. Fala pessoal, Marusca aqui, bem-vindo de volta ao canal. Hoje vamos fazer uma missão, acho que ainda não tinha comentado sobre como que funcionam as missões aqui no Maymush, mas de tempos em tempos é criado desafios que a gente pode concluir, e no fim desses desafios a gente acaba ganhando bicicletas, camisetas, óculos, capacetes e por aí vai. Uma forma de incentivar o pessoal a pedalar um pouco mais e se manter ativo no aplicativo. Vamos concluindo então o nosso aquecimento e em 30 segundos começar a corrida. Como sempre, a gente vai tentar largar forte e tentar se manter no grupo da frente, sempre utilizando o vácuo quando possível. Com 3 segundos então, começa a subir a potência, 340 watts. O pessoal já larga muito forte, 370. Tentando me manter aqui no vácuo do pessoal. Você vê que o pessoal, quando abaixa a cabeça, começa a acelerar, eles vão embora. Realmente nem com o vácuo a gente não consegue se manter na perseguição. E aqui não tem muito o que fazer, né pessoal? Como a gente já sabe, se eu tentar me manter no grupo lá da frente, com esse nível de potência, eu vou queimar a perna. A gente tem 3 voltas aqui, 25 km de pedal, isso vai dar em torno de 45 minutos pedalando forte. Então não tem o que fazer, tem que deixar o pessoal ir e vamos tentar ver se o pessoal que vai vir atrás ali, se a gente consegue enganchar em alguém no vácuo e daí utilizar essa ajuda para se manter na corrida. E não demora muito, o nosso amigo australiano encosta e aqui sim, eu vejo que ele está mais ou menos no meu ritmo. Eu vou dar uma puxada, subir os watts para mais de 300 e agora tentar acompanhar ele utilizando o vácuo. Notem a cadência, 115 RPMs, é uma cadência bem alta, exatamente para ter uma aceleração rápida e poder encostar nele. E esse vai ser o nosso amigo praticamente pela corrida inteira. A gente vai ter uma surpresa lá para frente, então fica até o final aí para você ver como que vai ser essa disputa aí, muito legal. Falando então mais um pouquinho sobre essa missão, ela está ocorrendo no Japão, no circuito de Edo. Cada volta tem 8,39 km, uma elevação de 46 metros por volta e uma baixa dificuldade, já que a maior parte do circuito é plano. E no caso dessa missão, depois de concluídas as 3 provas, esses são os prêmios que você acaba ganhando. Voltando à corrida, aqui vocês podem notar que eu ainda tento utilizar o processo de estilingue, no qual eu ganho uma certa velocidade. Aqui nós estamos numa subida, então eu estou tentando forçar um pouco mais, ver se eu consigo deixar o nosso amigo um pouco para trás, ou pelo menos forçar ele a gastar um pouco mais de energia, não ficar tão confortável, mas logo em seguida ele mesmo acaba pegando o meu vácuo e volta também com mais velocidade, e a gente vai ficar fazendo essa troca por muito tempo ainda. Aqui eu tento mandar um gesto de cooperação, mas ele simplesmente não responde. Eu tento mais algumas vezes durante a corrida, porque se a gente trabalhar em equipe aqui, talvez a gente consiga buscar algumas posições mais à frente, mas não parece que ele tem interesse, parece que ele pedala sozinho mesmo. E aqui, por uma distração minha, eu acabo quase perdendo o vácuo dele, então tenho que começar a pedalar cada vez mais forte, porque ele começa a se afastar. Aqui vem o aviso de que ele está se afastando, então eu baixo a cabeça, aumento a potência, mas isso tem um custo. Minhas pernas começam a queimar bastante, mas eu acabo ainda conseguindo recuperar, já que o nosso amigo australiano não parece querer se afastar tanto assim, mas são esses pequenos deslizes que podem fazer com que a gente acabe ficando sozinho na corrida e pedalando 45 minutos praticamente por conta própria. Então tem que tomar bastante cuidado para que isso não aconteça de novo. E vejam só, ao custo de parecer repetitivo, depois de alguns minutos mantendo um ritmo constante,
eu e meu amigo australiano finalmente alcançamos um ciclista que claramente tinha tentado seguir o grupo da frente, mas aparentemente pagou o preço por isso. Pela velocidade que passamos por ele, dava para perceber que ele tinha quebrado. O ritmo caiu bastante, considerando o ritmo de largada. E honestamente, foi exatamente aquilo que eu comentei no começo do vídeo. Se eu tivesse insistido em acompanhar o pessoal da frente por mais tempo, provavelmente seria eu nessa situação agora. E isso é uma coisa que eu acho muito interessante do ciclismo indoor. Às vezes o segredo não é ser forte, é saber sobreviver, porque muita gente larga acima do próprio limite, tentando não perder o grupo, só que depois acaba pagando caro alguns minutos mais tarde. Então, enquanto isso, eu e meu amigo australiano seguimos no nosso ritmo, sem explosões, sem desespero, só mantendo a constância e aproveitando o vácuo um do outro da melhor forma possível. E aproveitando que ainda estamos na primeira volta, para quem acompanha o canal há mais tempo, queria falar um pouco mais sobre o Virtual Shifting, que pode ser feito no painel abaixo à direita, porque essa foi literalmente a primeira corrida que eu utilizei o recurso de troca de marchas virtuais. E sinceramente, a experiência muda bastante. A principal vantagem para mim é exatamente poder pedalar muito mais no feeling, igual acontece no outdoor. Se a marcha está muito leve, você aumenta. Se a perna começa a queimar demais, você reduz. Tudo muito natural, sem precisar ficar olhando toda hora no painel físico da bike. E outra coisa que eu gostei muito foi a velocidade das trocas. As mudanças acontecem praticamente instantaneamente, então fica muito mais fácil reagir ao terreno, à cadência e às mudanças de ritmo da prova. Aqui no vídeo eu vou mostrar exatamente como funciona. Tocando na tela ao lado direito, você aumenta a marcha, deixando a pedalada mais pesada. Tocando ao lado esquerdo, você reduz, deixando a bike mais leve. E olha como as trocas acontecem rápido. Tudo isso sem precisar encostar no painel físico da bike. E isso acaba trazendo outra vantagem que eu acho muito importante: menor desgaste do equipamento físico. Porque quem usa Smart Bike com frequência sabe que a gente mexe no painel o tempo inteiro durante treino e corrida. Então, além de praticidade, você também ajuda a preservar a bike por muito mais tempo. E no fim das contas, nosso amigo inglês até que resistiu bravamente. Ele conseguiu acompanhar a gente por praticamente 2 voltas completas, e honestamente, achei que ele fosse conseguir ficar conosco até o final. Mas no quilômetro 10, a conta finalmente chegou. Dava para perceber que ele começou a perder ritmo de forma definitiva. A distância começou a aumentar aos poucos. Primeiro alguns metros, depois um pequeno gap, e quando percebemos, ele tinha ficado para trás. E enquanto isso, eu e meu amigo australiano seguimos trabalhando juntos, tentando manter o máximo de constância possível sem entrar naquela zona perigosa de explosão total. E durante boa parte da prova ficou aquele jogo psicológico clássico do ciclismo. Em vários momentos eu tentei dar algumas marretadas, principalmente nas descidas aproveitando o meu peso. Aumentava bastante a potência tentando cansar meu amigo australiano. A ideia era simples, forçar ele a gastar energia respondendo. E talvez abrir um pequeno gap, mas o problema é que ele fazia exatamente a mesma coisa comigo. Em alguns momentos era ele quem tentava se afastar. A potência subia, o ritmo aumentava. Eu precisava imediatamente encaixar no vácuo de novo para não perder o contato. E ficou aquela disputa silenciosa. Ninguém falava nada, mas os dois claramente tentando descobrir quem iria quebrar primeiro. E sinceramente, foi muito mais puxado do que eu imaginava. Porque chega um momento em que você não está mais pedalando confortável. Você está sobrevivendo na bicicleta. E pouco depois do quilômetro 19, parece que meu amigo australiano decidiu que era a hora de dizer adeus. Do nada aumentou a potência para cima dos 4 watts por quilo. E ali começou a fuga definitiva. Eu ainda tentei responder, subindo para cima dos 400 watts. Mas as minhas pernas simplesmente não reagiam mais. O ácido lático já estava lá em cima, respiração pesada, e aquela sensação clássica de que o cérebro quer continuar, mas o corpo discorda completamente dessa decisão. A distância começou a abrir, pouco a pouco, e dessa vez eu sabia que não teria recuperação. Meu amigo australiano estava oficialmente livre. Mas calma, porque esse não foi o grande finale da história. Na verdade, pouco depois disso aconteceu o que eu posso dizer tranquilamente. Foi uma surpresa extremamente desagradável. E foi nesse momento que eu comecei a notar. Notem meu compatriota Nelson Gama abaixo. Ele está a 0.7, 1 watts por quilo. De repente,
o watt dele começa a subir. 1.6, 2, 3, 4, 5 watts por quilo. Mas eu olhei na distância e tinha apenas 3 km para terminar a corrida. E eu ainda estava focado no nosso amigo australiano. Não sei como eu não percebi que esse ciclista Nelson estava vindo de uma velocidade muito alta. Eu não sei como ele estava conseguindo sustentar tanta potência. Mas quando eu notei, ele já estava muito próximo, a apenas alguns segundos de distância. E o mais complicado dessas corridas é que durante a prova, a gente não tem como analisar tudo com calma. Então quando alguém se aproxima dessa forma, principalmente perto da linha de chegada, você acaba sendo levado a responder automaticamente. É quase instintivo. Você vê o cara acelerando e já pensa, não vou deixar chegar. Mesmo sabendo que talvez seja uma péssima ideia. Agora, olhando o resultado com mais calma depois da corrida, dá para entender melhor o que aconteceu, porque aparentemente ele realmente consegue sustentar algo próximo dos 5 watts por quilo por vários minutos. E sinceramente, isso é impressionante, principalmente considerando o ritmo que ele colocou no final. Mas aí vem a parte curiosa. O estranho é ele ainda estar classificado na categoria 5 junto comigo, porque olhando o desempenho dele, para mim, parece muito mais um ciclista de categoria 4. Talvez ele tenha começado recentemente nas corridas, ou ainda não tenha volume suficiente de provas para o sistema ajustar corretamente. Mas claramente tinha muita força sobrando ali no final, e honestamente, depois do quilômetro 19, eu já estava só tentando sobreviver. E aqui começa uma contagem regressiva, 50 segundos, 40 segundos, 30 segundos, faltam 2 quilômetros, 20 segundos, 10 segundos, 1.5 quilômetros, e eu forçando tudo, passando dos 400 watts, tentando acreditar que ele não ia conseguir chegar em mim. Mas eu continuava vendo o relógio diminuindo cada vez mais, e eu não estava acreditando. Forçando até o último, meu coração já no máximo, 186, 187 batimentos por minuto, tentando esquecer a dor do ácido lático. Notem que a potência caiu dos 400 para os 330 watts. Não consigo mais sustentar essa potência e mesmo assim, quando olho no painel à direita, continuo vendo o Nelson colocando quase 5 watts por quilo. Eu não estou acreditando, não vou conseguir sustentar. 700 metros para a chegada e ele continua chegando cada vez mais perto. Eu estou desesperado, tento novamente subir para 400 watts, não consigo. Meu coração está no máximo, 189 é o meu batimento cardíaco máximo. Não tenho mais da onde tirar força, 192, 193, o corpo não está mais aguentando. E o cara continua tirando 7 segundos para me alcançar, 500 metros para a linha de chegada. Como que eu vou fazer para segurar essa posição? Olhando novamente no painel, 400 metros. Ele está a 6 segundos e se aproximando, 5.7, quase 6 watts por quilo, ele quer me passar de qualquer jeito. Eu não consigo sustentar mais do que 3 watts por quilo. Olho no painel novamente, 200 metros, vai dar tempo, eu acho que eu vou conseguir segurar, ele ainda está a 4 segundos. Subo uma marcha, 27, tento forçar ainda mais, volto para os 400 watts. Olho no painel, ele está a 1 segundo, faltando 0 metros. A linha de chegada está logo ali. E ele me passa. Gente, essa foi uma sensação que eu não consegui acreditar, é indescritível. Realmente eu não tenho nem o que dizer, mas infelizmente a posição é dele, ele ganhou no sprint final, vindo lá de trás. É uma coisa incrível, é realmente um atleta muito forte. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado para quem ficou até aqui, até a próxima, um abraço e até lá.